Marcos 5, 21. Quem encontrou, diga amém. É a passagem que vai falar de um homem chamado Jairo e da filha dele que estava doente. A gente, acho que até alguns dias atrás já pregou sobre isso. Mas a palavra de Deus ela é tão extraordinária que todas as vezes que a gente olha para ela, que a gente lê ela, ela traz um ensinamento diferente para a gente. E diz assim, ó, tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. Assim está na sua Bíblia também, uma grande multidão? A de todo mundo está assim? Grande multidão. E ele estava junto do mar. Então, chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo, prostrou-se aos pés de Jesus. Prostrou-se. Você sabe o que é prostrar-se? O que é prostrar? Prostrar é você ficar de joelho? Não. Aí é ajoelhar-se. Uma pessoa prostrada é uma pessoa deitada. Ela se prostra. Você pode procurar o significado disso. Ele deitou com a cara no chão aos pés de Jesus. Quem era esse homem? Ali está escrito que ele era o chefe da sinagoga. Chefe, normalmente, é alguém reconhecido pelos demais. Chefe não é qualquer pessoa. Você pode não saber quem é o João que trabalha no corredor 3. Mas certamente se falarem o nome do gerente, você vai identificar quem é o gerente do lugar, o encarregado. É ou não é verdade? Normalmente é assim. Ele era o chefe. E tinha uma multidão ali cercando Jesus. Imagina a cena. Jesus desembarca do barco, vai começando a andar e um monte de gente vem. Que monte de gente é esse? Que monte de gente você imagina que se aproximava de Jesus? Que monte de gente você imagina que corria até Jesus? Um dia um monte de gente, uma multidão de gente, saiu batendo nas portas e perguntando de um lado para o outro, cadê Jesus? Alguém viu Jesus? Sabe daquele homem lá que andava por aqui ontem? Alguém viu Jesus que a gente estava com ele ontem? Aquele que falou ontem com a gente, que estava ali no nosso meio, que reuniu aquele tanto de gente lá, alguém viu ele? Alguém falou assim, olha, hoje cedo, de manhãzinha, ele pegou um barco, ele foi lá para o outro lado. Aí essa turma toda entrou dentro dos barcos que tinham ali parado. Quem encontrou lugar entrou dentro do barco, cruzaram o mar, foram lá para o outro lado, encontraram Jesus. Quem olhava de longe imaginava assim, esse Jesus deve ser alguém muito querido, muito amado. Alguém que esse pessoal gosta muito, porque olha o esforço deles. Essa turma todinha vai de um lado para o outro, andando aqui, tudo quanto é canto. Tentando encontrar Jesus. Agora me veio na cabeça uma palhaçada. Sábado que passou agora, teve um negócio de lanche que fez uma promoção. Vocês ficaram sabendo disso daí? Quem fosse para lá, montado numa vassoura, ganhava um lanche. Você visse o lanche, estava até nervoso o lanche, mas ganhava o lanche. Você pensa que tinha pouca gente lá? O estabelecimento, a marca, não sei, foi multada por causa de aglomeração. Essa passagem me faz refletir exatamente sobre esse tipo de coisa. Porque dependendo do interesse, o ser humano é capaz de fazer qualquer coisa. Dependendo do grau do que aquilo que ele está buscando representa para ele, e nesse caso, um sanduíche. Um sanduíche. Eu não fui porque eu tinha mais o que fazer, eu estava aqui. A gente estava tentando arrumar esse banheiro, que isso aí está só pela misericórdia. Hoje ele não está fedendo, você reparou não?
Pelo menos eu já andei aqui. Tá vendendo aí, não? Não tanto, né? Mas domingo tava um negócio que eu achei que tinha manifestado um bicho aí dentro aí. Eu achei que tinha um capeta manifestado, eu até entrei lá dentro. Quando eu saí, ainda bem que a luz estava apagada, que eu fiquei preocupado. O povo vai ver eu saindo aqui e vai falar, nossa, o pastor deixou alguma coisa ruim lá dentro. Hoje ele não está cheirando. Esse sábado eu estava aqui. A minha mãe estava lá em casa. A minha mãe foi. A minha mãe veio com as minhas duas sobrinhas. Olha só. E é minha mãe. No domingo ela não veio na igreja. Porque ela disse que estava com os pés inchados, e de fato estava bastante inchado e doendo. E aí ela falou, vou ficar em casa, eu vou assistir pela internet. Você acha que em casa ela vai ser... E é minha mãe. Você acha que ela vai ser curada em casa? Pode até ser. Mas tudo depende do tanto que a pessoa está disposta a lutar por aquilo que ela precisa. Mas no sábado, seja para agradar os netos, seja pelo que for, juntou umas vassouras lá em casa e correu lá pro negócio. Minha mãe. Chegou lá, quando ela viu o tamanho da fila, eu não sei se você conhece o Jaguaré, a fila descia Corifeu, dobrava a Avenida Jaguaré, passava em frente o Extra, ia subindo, foi até lá em cima onde há Miguel Frias, é uma avenida que cruza, perto de um posto Shell que tem lá. Dá mais de 1 quilômetro, a fila de um monte de pateta montado numa vassoura para comer um sanduíche. Mas as pessoas se propõem a isso e fazem. Seja pela empolgação, seja pelo que for. Se tem que se ridicularizar, se ridicularizam. Se tem que se humilhar, se humilham. Se humilham porque é importante, dependendo do que tem que conseguir, do que tem que alcançar. Esse homem, que era alguém importante, alguém conhecido, ele precisava, porque a filha dele estava doente. Quem tem filho é capaz de entender a dimensão, a profundidade desse tipo de coisa. O que você é capaz de fazer pelo seu filho? Até onde você é capaz de ir? Alguns aqui já tiveram que se humilhar para outros para pedir dinheiro ou coisa parecida para poder colocar comida na mesa em algum momento da vida. Tiveram que trabalhar de coisas que não queriam trabalhar, ou que não se agradavam de trabalhar, ou que não se sentiam bem trabalhando, para colocar comida na mesa por causa do filho. Por causa da filha. Ele esquece quem está ao redor, esquece quem ele é. Esquece não. Ele deixa de lado. Ele deixa de lado o orgulho, ele deixa de lado a timidez, ele deixa de lado o título dele, ele deixa de lado o pensamento do que é que os outros vão achar, qual vai ser o comentário amanhã, o que é que vão pensar de mim, coisas que nós, quando a gente está sentadinho nessa cadeira aí, a gente pensa. Na hora que é para você orar, por exemplo, fechar os seus olhos, falar com Deus, nós ou qualquer outra pessoa. Na hora que a gente ouve alguém falando alguma coisa com relação à destruição da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua saúde, e aí a gente resiste em falar que existe uma saída. Existe um que pode. Por que eu não vou falar? Porque vai que a pessoa pensa isso ou aquilo. Vai que isso, depois ainda vai ficar falando que eu falo, não interessa. Mas a gente pesa. Mas dependendo do grau, da importância daquilo que a gente está buscando, a gente se esvazia de tudo isso. Eu já falei para vocês de uma pessoa que é uma tia minha. Faz muitos anos isso, foi em 98 isso. O culto comendo solto. Uma igreja que tem lá em Santo Amaro, na Netuzzi Pérez, uma sede gigante que tem lá. O culto das 10 da manhã, o principal culto, o bispo em cima do altar fazendo o culto, e ela deitou no chão, com a cara no chão, e começou a gritar para Deus, porque o filho estava morrendo num hospital, meu tio pagando 30 mil reais por dia, diária. Você pode não acreditar, um direito seu. E o médico lá falou, dou 3% de chance. E ela deitou lá no chão, por quê? Porque para ela,
uma mulher arrogante, uma mulher orgulhosa, uma mulher prepotente. Hoje, você pensa que ela está na igreja? Você pensa que ela atribui a Deus, ela lembra que Deus tocou, ela vai achar que o médico que cobrou 30 mil é que socorreu o filho. Porque antes dela sair, isso me arrepia, eu estou falando para você em cima do altar. Porque um dia lá dentro da igreja, antes dela sair pela porta, o telefone dela tocou, meu primo estava com anorexia, quem conhece sabe, o pessoal vai secando. É um demônio. O telefone dela tocou, o médico falou, corre, eu não sei o que a senhora vai fazer, corre para cá porque ele está querendo comer McDonald's. Ainda bem que não tinha que ir montado numa vassoura, porque senão era capaz dela ir lá. Você pensa que ela fez o que da vida dela? Ela saiu que nem uma doida, entrou dentro do carro, passou no McDonald's e correu para Campinas, até a clínica onde ele estava internado, para levar o McDonald's para ele comer, porque eles queriam que ele comesse. Ele não comeu, parou de comer. Consciente, parou de comer. Hoje está aí, graças a Deus, vivendo. Mas Jesus? Mas quando ela precisou, ela fez. O que eu estou tentando passar para você é que a fé é uma coisa bonita demais para se falar. Ela é maravilhosa, ela é extraordinária. Falar da fé levanta as pessoas. O difícil é viver a fé. Porque para mim ver o resultado da fé acontecendo, os resultados da fé acontecendo na minha vida, vai depender de muito esforço meu, vai depender de muito empenho, vai depender de onde eu estou disposto a chegar, o que eu estou disposto a fazer, o quanto eu estou disposto a ir, o quanto de esforço eu tenho disposição a empenhar ali para continuar. Ele se esvazia de tudo. Ele não olha para a posição, ele não olha para nada. Ele viu a oportunidade, ele viu a saída, ele viu a solução. Ele deixa tudo de lado, ele esquece qualquer coisa que podia impedir ele. Ele entra ali na pressão, é como se só tivesse ele e Jesus. Ele não está nem aí para mais nada. E ele cai no pé de Jesus e ele começa a falar com Jesus. E aí ele pede, olha, a minha filhinha está lá, doente, morrendo lá, e eu preciso que o senhor vá lá, porque se o senhor puser a mão, ela vai ser curada. Jesus vai com ele. E depois que a gente ora, depois que a gente pede, depois que a gente clama, depois que a gente suplica, o que é que a gente mais quer na nossa vida? A resposta. E isso todos nós somos igual. Todos nós somos igual. Você de repente chegou aqui hoje com um problema, você orou, você tem orado há um mês, 1 ano, 10 anos, 30 anos, o que você está esperando é a resposta. Quem está entendendo alguma coisa que eu estou pregando? Glória a Deus. A gente quer a resposta, a gente quer a mudança, a gente quer que os olhos toquem naquilo, que os olhos enxerguem aquilo. E aí a gente começa a querer que aquilo aconteça o quanto antes. E esse homem não era diferente. Jesus começou a andar com ele no meio desse negócio aí. A multidão que apertava, e na multidão tinha gente precisando de cura. Na multidão tinha gente precisando ser liberto. Na multidão tinha gente precisando de resposta. Aonde tinha gente precisando da resposta? Onde você acha que tinha mais gente? Do lado da multidão ou do lado de Jairo? Jairo só estava ele, gente. A Bíblia só fala um nome. E o nome dele é Jairo. Jairo. O Jairo ali, a multidão dando ao redor ali de Jesus, rodeando Jesus. E Jesus andando, daqui a pouco Jesus para. A multidão já atrapalhava, porque já é difícil andar no meio do povo. A multidão já atrapalhava, já fazia o processo ser mais lento, já fazia a coisa ser mais demorada, já fazia a dificuldade aumentar, já fazia a angústia aumentar, já fazia o desespero bater, mas ele ainda assim estava indo. De repente ele para. Parou porque outra pessoa veio, tocou nele, tocou de uma maneira diferente, saiu dele virtude, a pessoa foi curada, a mulher hemorrágica. E aí ele realmente, definitivamente, ele para conversar, para saber quem foi que tocou, da onde veio, quem era a pessoa, por que tinha tocado. Quem já leu essa história aí? Da mulher hemorrágica. Vocês já leram ou não? Jesus pergunta mesmo quem foi que tocou nele? Ele pergunta mesmo se ele já leu isso aí, tem certeza? Por que ele não revelou? Por que ele não olhou? Ele era Jesus. Já que isso é tão assim do jeito que é, por que ele não olhou para você? Foi você, vem cá. Deus me mostrou você, vem aqui. Por que ele não fez isso?
Agora há pouco, chegou uma mensagem. Agora há pouco não, acho que foi de tarde, eu nem sei o horário que chegou. Eu acho que eu já estava aqui. Chegou uma mensagem para mim. De alguém extremamente egoísta. Só pensa em si. Não está nem um pouco preocupado o que está acontecendo ao redor com as demais pessoas. Não pergunta nem se está tudo bem. Vive pulando de galho em galho, fazendo o que muita gente faz, abrindo a Bíblia aleatoriamente. Abre a Bíblia e põe o dedo lá num canto e aí lê o negócio. Aí estava escrito assim, como é que é? É Provérbios 5. É Provérbios 5, vê aí. Pés que se apressam para a morte e se firmam no inferno. Olha, tá vendo o perigo de você sair lendo qualquer coisa? Aí a pessoa mandou uma mensagem, mandou isso aí para mim. E pediu para mim, me fala qual é o significado disso. O significado disso é isso que está aí. O pé vai depressa para a morte e ele se firma no inferno. Está falando de alguém que está correndo para a destruição. Não é? É isso. Você acha que vai ter algum tipo de entendimento a mais do que esse? Porque você leu um versículo solto? Não se engana não. A Bíblia tem um contexto. Olha onde eu estou começando aqui para ler para você entender o que é que vai acontecer. Tudo que se passa na história desse camarada, que no final vai entrar lá no quarto e vai poder abraçar a filha dele. Vai poder ter a filha no braço, a filha que estava morta depois de tudo isso. Mas olha o começo, a história teve um começo, tudo tem que ter um começo. E o começo mostra que as coisas não são fáceis. Não é assim que se faz. Aí tem quase um ano que não manda uma paz, nem abre as mensagens, algum de vocês, algum não, acho que todos aqui. Todo dia a gente manda uma mensagem, uma palavra, e que Deus abençoe o seu dia. Eu não mando isso esperando que você me mande de volta. Alguns mandam, mas não é por causa disso. É para que a palavra te traga ânimo, porque traz a mim e eu tento passar para você. Acredito que esse seja um dos nossos papéis aqui. Aí eu tento passar para você. Tem quase um ano que nem abre as mensagens. Sequer pergunta se está tudo bem. Mas acha na cabeça dela que a gente está aqui para servir a ela, para fazer o que ela quer, para quando ela... E não é assim, porque eu sou tão ser humano quanto você. Eu não tenho nada de mais especial do que você. Eu fico vendo o trabalho de algumas pessoas e eu admiro. Mas eu tenho a minha maneira de trabalhar e eu não te trago para mim. Eu não digo que eu é que faço, que eu é que ponho a mão, que eu é que aconteço. Eu nunca crio assim, porque eu acredito que é Deus quem faz. Mas eu respeito quem pensa assim. E tem muita gente que segue quem é assim. Eu prego que Deus faz. Eu creio e Deus faz. Se você crê e você fizer, Deus vai fazer na sua vida também. Quem está compreendendo? Fizer o quê? O que esse homem fez? Se esvaziar de você e das coisas que te contêm, que te prejudicam, que te atrapalham, que te impedem, e se lança na fé. Se joga nas mãos de Jesus. Você não está enxergando ele, mas é justamente porque não enxerga que você está vivendo pela fé. E aí você vai e faz o que tem que fazer. Acredita, deixa de lado tudo que tenta atrapalhar. E aí você vai ver a resposta de Deus. Mesmo quando as coisas parecerem que estão paradas. Mesmo quando parecer que o caminho parou. Mesmo quando parecer, porque tem hora que parece, eu garanto para você, diante do Espírito Santo, que tem hora que parece que tudo para. Não vem resposta de lado nenhum. De repente, Deus escancara a janela do céu e começa a cachoeira a descer. É assim que funciona. Eu não posso falar agora, mas daqui uns dias eu vou falar para você. E eu creio que vai se cumprir em nome de Jesus. E é grande. É grande. E esse homem viu a grandeza de Deus. Mas antes dele ver, Jesus parou. E a aflição veio, o desespero veio. A preocupação bateu. Ele tinha duas opções. Eu tenho duas opções, você tem duas opções. Ou você desiste e vai embora, ou você permanece firme e persevera, crendo, acreditando. Quem compreende isso? Ele fez uma escolha, ele permaneceu firme.
Ali com Jesus. Se eu tiver que ir para algum lado, eu prefiro ir com Ele. Se eu tiver que enfrentar alguma coisa, eu prefiro enfrentar com Ele. Se eu tiver que passar... Isso não é palavra de autoajuda, não. Isso é fé. Isso é o que a palavra de Deus está ensinando. Não pensa que autoajuda não ajuda nada. Incha e daqui a pouco esvazia porque não tem vida. Isso aqui não. Isso aqui, se você colocar em prática, não tem como dar errado. Não tem como não funcionar. Porque funcionou na vida de todo mundo que colocou em prática até hoje. Nunca falhou e nunca vai falhar. Diga glória a Deus. E aí esse homem esperou. Se tinha que esperar, ele esperou. Se tinha que aguardar, ele aguardou. Aguardou com paciência, confiando, esperando Jesus, e Jesus fazendo tudo o que tinha que fazer. Quando começou a andar de novo, aí já vai pular para o versículo 35, dá uma olhada aí. Quando ele começou a andar de novo, aí vem a bênção. Alguém de dentro da casa dele corre lá. Para quê? Para trazer uma palavra de vida. Para trazer uma palavra de esperança. É uma mão estendida para colocar a pessoa de pé. Foi alguém que foi junto com ele lá para falar, vem cá, precisa que eu ajude a abrir o meio dessa multidão aí? Precisa que eu ajude a levar Jesus? Você quer que eu coloque ele no cangote e leve ele lá para casa? Foi para isso que chegou a pessoa? Não. Foi para falar que não tinha mais tempo, que não dava mais tempo, que não tinha mais jeito. Foi para falar que a filha tinha morrido. Lê aí, 35. Acho que é isso mesmo, né? Enquanto Jesus ainda falava com quem? Falava com a mulher hemorrágica. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da onde? Ou seja, gente do convívio dele. Frequentava a casa, estava dentro da casa, trouxe até ele aquilo que estava vendo dentro da casa. Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha... Sempre vai ter uma palavra para tentar quebrar a gente. Sempre vai ter um sentimento para tentar quebrar a gente. Sempre vai ter alguma coisa para tentar desviar a gente. Mas onde estão os teus olhos? Porque é aí que vai estar o teu coração, é aí que vai estar o teu caminho. É aonde você olha, é aonde você fixa os seus olhos. Quando isso aqui, em outras palavras, de uma outra maneira, aconteceu com Pedro, quando Pedro desviou os olhos, ele afundou. Mas o pai da menina aqui, o Jairo, não olhou para o lado. Não considerou qualquer palavra que veio tentando tirar ele do propósito que ele tinha dentro do coração. Você tem propósito? Eu estou fazendo algumas perguntas, eu gostaria que você depois se perguntasse a respeito disso. Porque em nenhum momento eu falei que você tem que ser membro dessa igreja, que você tem que estar debaixo da minha cobertura, que você tem que vir aqui para eu todo dia colocar um azeite no alto da sua cabeça. Eu não falei isso. Eu não falei que você tem que ser crente. Eu falei que dependendo do teu esforço em crer, confiar e permanecer com Jesus, aí você vai ver a resposta de Deus na sua vida. Quem está entendendo alguma coisa? Mas muita gente não quer ouvir isso não. Quer que os outros façam. E aí fica mandando, me fala qual é. Vem na igreja, escuta a palavra e você vai saber qual que é o significado dela. Busca a Deus e você vai saber o que é que Deus quer para a sua vida. Agora fica em casa assistindo um monte de babuzeira e você não aprende nada, ainda enche a tua cabeça de problema. E hoje em dia o que mais tem aí é gente falando que você não precisa vir na igreja. É gente falando que você não tem que frequentar canto nenhum. Faz isso. Olha para a vida dessa gente que está fazendo isso. Olha para a vida dessa gente aí. Essa semana aconteceu uma tragédia na vida de um aí, que pregava isso. Uma tragédia. O filho matou a esposa. Deu um monte de facada nas costas da mãe. Era adotivo, mas era mãe. Criou desde criança. Um monte de facada. Criado dentro da igreja. Filho de alguém que liderava um país. Uma igreja dentro de um país inteiro. Um homem respeitado por um monte de gente. Um homem que em cima do altar era referência para um monte de gente. Aí o filho foi lá agora porque a mãe foi cobrar dele para ele trabalhar, se revoltou, pegou uma faca e encheu a mãe de facada nas costas, na garganta. Quando o pai chegou em casa, a esposa estava lá caída no chão, morta. Agora, nos últimos dias, o pai pregava que o povo não precisava ir para a igreja. A igreja é você, a igreja não é você, a igreja somos nós. Jesus disse que aonde tiver duas ou mais, a gente tem que estar reunido.
A gente tem que estar debaixo da presença dele. Quem está entendendo? Isso não te faz escravo da igreja, não. Mas participante dela. Seja a igreja. Amém? Mas vamos voltar para cá. Sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Isso aqui é maravilhoso, 36. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, sem acolher tais palavras, sem considerar tais palavras, sem parar para colocar na balança o que aquela gente estava falando, ele disse ao chefe da sinagoga: não temas, apenas você só precisa crer. Mas às vezes é tão pouco, parece tão pouco crer. Não, não é tão pouco, mas é difícil pra caramba você só crer. É difícil você crer e não estar enxergando. É difícil você crer, a solução está parada em algum lugar e alguém vem falar que já não tem mais jeito, não tem mais tempo. É difícil você crer, a solução está parada em algum lugar e você olha para lá e não está vendo a resposta. Você está entendendo o que eu quero dizer? Essa era a situação desse homem. Mas ele perseverou em confiar em Deus. Ele escolheu confiar em Deus. A escolha é sua. Todo dia a escolha é sua. É você que escolhe. Quem escolhe confiar em Deus vê resposta de Deus na sua vida. Essa é a revelação de Deus para o nosso coração. Se você confiar, você vai ver a glória de Deus se manifestando. Fica de pé, aplaude o nome de Jesus com fé.